Oi, gente, boa tarde, tudo bem? A tia tá aqui agora para nós vermos a nossa matéria de história, tá? História nós faremos da 207 até a 212 e vamos acabar o nosso livro também, tá? E para casa vocês farão da 129 até a 132. A ficha não vai acabar, mas vai ficar faltando pouquinha coisa pra gente acabar na próxima semana. Mas o livro a gente acaba hoje. Tá bom? Então, vamos abrir lá na página 207, onde está escrito Comunidades Caboclas. Nós vamos estudar as comunidades caboclas, ribeirinhas e caiçaras, tá? E aí nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Então, vamos prestar atenção agora na leitura. Você já ouviu falar dos caboclos? Eles vivem em pequenas comunidades há centenas de anos, especialmente na Amazônia. Vivem do trabalho familiar e têm conhecimento profundo sobre a floresta. Os conhecimentos caboclos passaram de geração em geração. Para eles, a natureza é sagrada e incontrolável. Por isso, é tão importante conhecê-la e respeitá-la. Os caboclos vivem principalmente da pesca e do extrativismo. Buscam retirar recursos naturais com baixo impacto ambiental, ou seja, tentando interferir o mínimo possível na natureza. Tentando interferir o mínimo possível na natureza. Então, eles procuram fazer de tudo para não ter que maltratar a natureza. Eles colhem frutos e castanhas e colhem látex das árvores. As comunidades caboclas são tão importantes para a região amazônica que no estado do Amazonas existe até o Dia do Caboclo, celebrado no dia 24 de junho, para ver o tamanho da importância dessa comunidade. Vamos lá com a lupa na mão para nós fazermos juntos? Você viu uma foto de duas casas? Essa aí da página anterior, né? Então, vamos lá. Você viu uma foto de duas casas. Uma em uma comunidade quilombola, que é essa da página anterior, essa página aí do lado, ó. Tá? Essa é de uma comunidade quilombola. E a outra em uma comunidade cabocla, nessa página, né? Que é essa de cima aí, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, essa aqui de cima. Então, essa é da quilombola. E esse aqui é de uma comunidade cabocla, tá? E aí, nós vamos lá. Em que elas se parecem? Então, vamos colocar juntos aí. Vamos botar. Ambas são muito simples e há vegetação próxima. Então, todas elas são casinhas simples e tem muita vegetação pertinho, né? Tá bom? Pode botar só isso. Letra B agora. A tia vai deixar para vocês aí, como sempre faço, né? A resposta para vocês copiarem no livro. Em que elas são diferentes? Então, vamos anotar também. O telhado da casa de caboclos é feito de palha e o da casa de quilombola não. Há mais plantas próximos à casa de caboclos. Há um cercado na frente da casa de quilombolas. Então, a tia está deixando aí para vocês poderem copiar também essa resposta, que são no que elas se parecem e o que elas têm de diferentes. Ok? Então, vamos virar a página. Agora, nós vamos ver as comunidades ribeirinhas. Você já parou para pensar no quanto nosso país é enorme? E realmente, né, gente? Como o nosso país é grande. Existem muitas formas de pensar, de comer e de viver no Brasil, não é mesmo? Já reparou na quantidade de água que nosso país tem? Sabia que temos o Rio Amazonas, um dos maiores rios do mundo? Milhares de pessoas fazem das margens dos rios brasileiros seus locais de moradia, trabalho e existência. Essas pessoas são conhecidas como ribeirinhas. Então, são essas pessoas que moram próximas do rio, né? Que fazem toda a sua vida em volta desse rio. As comunidades ribeirinhas vivem principalmente no norte do país, pois é essa região que existem mais rios. Os ribeirinhos também têm uma ligação profunda com a natureza, especialmente com a água. O rio é a rua para eles. Precisam do rio para tudo: locomoção, higiene, alimentação e trabalho. É do rio que eles tiram sua fonte de renda e sobrevivência da pesca. Imagina, gente, se nossa rua fosse um rio. Teríamos que ter os barquinhos, né, para poder atravessar de um lado para o outro, né, para ir para a escola, para ir no shopping. Mas para os ribeirinhos que moram próximos do rio, é exatamente como está aí no livro. A rua para eles é o rio. Tanto
no passado quanto no presente, os povos ribeirinhos vivem de acordo com o tempo da natureza e seguem os períodos de cheia e seca dos rios, em uma relação de respeito. O rio proporciona sustento deles e, em troca, eles protegem e cuidam do rio. Isso aqui é respeito, né? Apesar de dependerem do rio para se deslocarem, as comunidades ribeirinhas são totalmente isoladas. Elas têm acesso a escolas, eles têm acesso, não são totalmente isolados, né? Quer dizer, já falou que são, mas não são, né? Eles têm acesso a outros serviços. Elas têm acesso às escolas, postos de saúde, igreja e etc. Mas nem todas têm acesso à eletricidade. Você consegue imaginar sua vida sem luz elétrica? E aí, gente? Consegue imaginar se a vida de vocês sem luz elétrica? E eu fico imaginando no calor, gente, no calor, não tem como a gente ligar um ar-condicionado, não tem como ligar um ventilador. Imagina. Eu não consigo imaginar, sinceramente. É para imaginar, mas a tia não consegue imaginar, não. Vamos lá agora na 209. As casas dos ribeirinhos sempre são construídas de frente para o rio, em forma de homenagem e respeito. Essas casas são de palafita, ou seja, construídas em cima de tábuas de madeira e que evita que sejam arrastadas pela água ou inundadas quando o rio sobe. Tá vendo? Aqui tem uma casinha de palafita. Tá vendo esse pezinho? A água sobe, então não chega a entrar dentro da casa. É o que eles planejam, né? Mas pode ser que o rio suba ainda mais e cubra até a casa. Mas normalmente eles constroem ela acima para quando a maré encher, a água não entrar dentro da casa. Vamos lá embaixo agora para saber mais, ó. O pirarucu é um dos maiores peixes de água doce do mundo. Ele pode chegar a 200 quilos e até 3 metros de comprimento. É um peixe típico da Amazônia. Gosta de águas mornas e tranquilas e alimenta-se basicamente de outros peixes de água doce. Esse peixe é capaz de engolir cobras, tartarugas e caramujos. Não é permitido pescar pirarucu em qualquer época do ano e existem leis de preservação à espécie. Tá vendo esse peixinho aqui, olha? Existem leis que protegem exatamente esse animalzinho, né? Esse peixinho, um peixão, no caso. Comunidades caiçaras. As comunidades caiçaras são formadas por pessoas que vivem no litoral brasileiro. Vivem há muito tempo nos litorais sul e sudeste do Brasil, entre os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Os caiçaras também têm uma ligação muito forte com a natureza. Eles seguem o ritmo da natureza, da lua, das marés, por exemplo. Alguns peixes só são pescados no inverno e alguns produtos só são plantados no verão. Assim, os caiçaras organizam sua economia e sua sociedade de acordo com a natureza. Interessante, né, gente? Aí, lá embaixo, olha, as comunidades caiçaras precisam da floresta, das margens e do mar para sobreviver. Da floresta, tiram a madeira para casas e canoas, frutas e folhas para remédios. Do mangue e do mar retiram toda a base alimentar e a fonte de renda deles. A umidade, os ventos, os solos, as condições do sol e das chuvas determinam a rotina desses povos. Toda a vida deles é definida pela natureza. Então, eles têm realmente uma relação de muito respeito com a natureza. Lá embaixo, lá na outra página, ó, as comunidades indígenas, os quilombolas, os caboclos, os ribeirinhos e os caiçaras vivem em diferentes locais e têm diferentes culturas. São comunidades que no passado e ainda no presente relacionam-se de uma maneira especial com a natureza. Ela ocupa um espaço muito importante nas vidas dessas comunidades. Esses povos nos ensinam a importância de cuidar, de respeitar e de preservar a natureza. Eles são tão importantes que a tia vai pedir para vocês sublinharem esse texto que a tia leu aqui em cima agora. Tá bom? Das comunidades até a natureza. E aí nós vamos fazer lá embaixo, ó. Abaixo você encontrará palavras-chave estudadas nesse capítulo. Procure-as e pinte-as na cor de sua preferência. Só não pode ser canetinha, tá? Que você já sabe. Então, todas essas palavrinhas que estão aí, ó. Natureza, caiçaras, indígenas, caboclos, ribeirinhos e quilombolas. Vocês vão procurar aí nesse caça-palavras e pintar a palavrinha toda. Tá bom? E acabou o livro de história.
Na página de trás, gente, é aquele fechamento de capítulo, tá? Que para vocês pintarem de azul que sabe, laranja que tem dúvida e de vermelhinho que não sabe. Não é obrigatório, mas eu gostaria que vocês lessem, porque acaba sendo uma revisão de tudo, tá bom? Então, podem fazer, terminar depois a página 211. E para casa, vocês farão a ficha da página 129 até a 132, tá bom? Eu vou colocar aqui, olha, para vocês verem. Esse aí são lá do caça-palavras, ó, que vocês estão fazendo da página 111. 211, perdão. Tá bom, gente? Então, a história vai ficar por aqui. Beijinho para vocês, até a próxima aula.